Inclusive serve de consulta, né? Eu também, essas aulas gravadas têm sido bênção, até eu volto muito, escuto novamente, apesar de participar de todas, né, o máximo que eu posso, né? Eu volto para ouvir de novo. Às vezes numa velocidade mais rápida, mas escuto de novo. Bom dia, irmão Joab, bom dia, irmã Ana Clara também, está chegando aí no online. Então chegamos, né, na nossa 37ª aula sobre o livro de João, né, esse discípulo que ficou com Jesus até o fim, né, foi o único ali dos 12 apóstolos, né, dos discípulos de Jesus, que foi registrado, fora as mulheres, né, gente, engraçado. Eu estava lendo, nós estávamos na nossa leitura semanal e fala que as mulheres acompanharam, chorando, durante toda a crucificação de Jesus. E os homens espanou tudo. Sumiu tudo. João, fora João, que nós estamos falando aqui de João. Fora esse discípulo amado, né? Fala só de mais algumas mulheres que estavam lá na crucificação e pranteavam enquanto Jesus carregava a cruz. E Jesus se dirige para elas, dá uma palavra também de consolo naquele momento. No livro de Lucas, que nós estamos lendo essa semana, né? Na nossa leitura anual, fala sobre isso. Mas é lindo demais, né? Você saber que você tem um amigo, né? E Jesus teve esse amigo que foi até o final. E mostra essa amizade tão forte de Jesus com João, que ele entrega a mãe dele. Falou assim: ó, você vai cuidar da minha mãe. E, e tem relatos, né? Quando a gente estava estudando o livro de João, logo no começo, o Efésios, fala que tem relatos, sim, de Maria vivendo com João em Éfeso, que foi o último lugar ali que tem os registros de João. Então ele levou aquela missão, e Maria tinha outros filhos. Mas João falou: não, é minha, agora a missão é minha. E os outros filhos respeitaram isso, né? E, 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 e ela viveu, né, com esse filho que Jesus concedeu ali para ela, que cuidasse dela dali em diante. Então esse era um amigo. Nós estamos ouvindo as palavras do amigo de Jesus ali, de um grande amigo, de alguém que viu ele, que amava ele, que fala coisas assim de dentro, né, do fundo da personalidade de Jesus, conseguia captar coisas que talvez os outros não conseguiam. E é lindo demais essa história do livro de João. E nós estamos. Vamos ler, né? Eu sempre gosto de passar pelo objetivo que está registrado no versículo, no capítulo 20, 31. Fala assim: ó, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então é por isso que nós estamos lendo o livro de João, gente. É por isso. É esse o objetivo do autor. E quando alguém ele cria um evento, ele cria uma ferramenta, quando ele cria qualquer obra que a gente faça, normalmente tem um objetivo. Né? E esse objetivo é muito importante para o bom uso dessas palavras. Né? Não adianta você pegar uma, uma, uma chave de fenda e tentar colar um pneu. Não vai dar certo. Ela não é feita para isso. Mas o livro de João tinha esse objetivo, né? Mas eu sei que pelo o banhar do Espírito Santo em todas essas palavras de João, nós aproveitamos coisas que talvez nem o próprio João conseguia perceber o que estava acontecendo ali enquanto ele estava escrevendo aquilo, né? Deus nos usa às vezes além das nossas, às vezes não, quase sempre, além das nossas capacidades. Né? Ele vai além, ele começa a fazer, e a gente, eu não pensei que seria isso, e vai lá e sai uma coisa linda da nossa história, e assim também foi com esse apóstolo amado. E esse é o objetivo, né? Para nós conhecermos, para que a gente possa conhecer a Jesus, e por causa desse conhecimento de Jesus, nós passássemos a crer e tenhamos vida em seu nome. Amém? Então nós estamos no João 5, de 19 a 47, né, que é esse trecho que nós vamos continuar estudando. É a terceira aula desse trecho, que é um trecho muito denso, é um trecho difícil às vezes de entender, mas que Deus está dando graça para a gente compreender melhor. Vamos tentar evoluir bastante hoje, mas é um trecho bem longo, tá, gente? Talvez não termine hoje ainda. Então, ele começa o trecho, eu vou dar uma recapitulada ainda mais rápido que a recapitulada do mês de semana passada, mas é só para a gente não perder, né, para as novas pessoas que chegarem, para a gente lembrar, né, passa umas semanas, a gente não lembra de tudo. Mas é rico se você voltar lá e assistir tudo
de forma completa. Então ele começa o texto com então, né? Então ele fala, então Jesus disse, em verdade te digo. Então esse então aí, que nós já começamos a falar sobre ele, né? Como a primeira coisa. Perdão, Marcinha? Esse então aí deu um livro, né, pra gente, deu uma aula inteira só do então. E o que que é esse então, gente? Está conectando as duas histórias, né? Então são duas partes, a gente pega, na área dividida em duas partes, esse capítulo 5. A primeira parte vai contar a história do paralítico no tanque de Betesda, né? E que nós tivemos uma aula com a irmã Silva bem completa, né? Com todos os pormenores. E nós nos focamos na minha aula, na verdade, talvez no principal motivo que causou a segunda parte, né, que Jesus ele faz uma cura de um paralítico num tanque de Betesda, que é como se fosse um lugar onde tinha muitas pessoas doentes, né, muitas pessoas em sofrimento. Ele chega lá e cura uma pessoa, isso num sábado, né, e manda ele carregar a maca ainda, e isso gera uma revolta dos líderes religiosos, então eles ficam muito chateados com isso, né, e na verdade a gente explorou nessas aulas que de certa forma, Jesus ele causou ali um certo protesto. Então, ele gerou uma situação onde geraria um problema ali com os líderes religiosos, porque ele queria denunciar aquele sistema religioso que estava atrapalhando as pessoas de chegar perto de Deus. Então, ele fez aquilo, ele confronta aquele sistema, mas ele usa a situação do paralítico do tanque de Betesda, né? Ele cura aquela pessoa ali para gerar, num sábado, manda carregar a máquina, então ele gera toda uma situação para que aquelas pessoas se revoltassem contra ele, para que ele entrasse no embate, né? E ali ele revelasse ali a sua vontade, revelasse mais do seu ministério, ele denunciasse de forma clara, né? Pessoas revoltadas com uma pessoa carregando uma maca, sendo que essa pessoa passou 38 anos deitada no chão, aleijada, ninguém o ajudava, e eles esqueceram do milagre maravilhoso e se focaram num rito religioso, né? Como a gente falou, eles amarravam o gato e esquecia da oração. Se não lembrar do amarrar o gato, tá na aula passada, né, gente? Vocês vão lá, vocês vão lembrar do que é esse negócio de amarrar o gato. Então, Jesus fala aqui, né, gente, de um sistema religioso hipócrita e injusto, um sistema religioso sem misericórdia. Aí nós falamos de Oséias 6,6. Misericórdia quer e não holocaustos, conhecimento de Deus, né? Então, Deus o tempo todo, desde os profetas, ele está falando isso. Ele estava tentando mostrar que é mais importante a misericórdia, que é mais importante a relação com Deus do que os ritos religiosos. E não que os ritos religiosos eles são errados em si, mas eles têm que servir para nos chegar mais perto de Deus. E não como um fim. O fim é Deus, né? A finalidade. Quando eu falo fim é em termos de finalidade. A finalidade do rito é chegar em Deus. Mas no caso, essas pessoas, o rito ficou mais importante do que a vontade de Deus, que estava expressa entre os profetas. Misericórdia eu quero e não holocaustos. Então Deus já deixou bem claro desde sempre que ele prefere que cuide das pessoas, ele prefere que se ame as pessoas, ele prefere um monte de coisas a os rituais. Né? E a gente muitas vezes também hoje fazemos isso, né? Muitas vezes, em nome do rito religioso, a gente esquece do relacionamento com Deus. Em nome do rito religioso, a gente esquece das pessoas. Né? Talvez a gente deveria ser muito mais forte na beneficência do que na hora de executar um rito qualquer. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que perceber isso. Hein? Então não vou me ater, nós falamos muito sobre isso aí. E Jesus, outro ponto que ele coloca, né? Ele se coloca como filho de Deus mais uma vez. E aí a coisa fica pior ainda, né? O clima pesa muito mais para ele na questão contra os líderes religiosos, né? Porque eles ficaram endemoniados quando Jesus se colocou como filho de Deus. E a gente falou bastante na aula passada que quando se levanta um filho de Deus, o que acontece, gente? O que levanta junto? Levanta-se um espírito assassino.
O diabo não quer ver filho de Deus na sua casa. O diabo não quer ver filho de Deus na sua empresa. O diabo não quer ver filho de Deus na sua cidade. Ele não quer. Porque quando levanta o Espírito de levanta-se um filho de Deus, vai vir alguém querendo matar isso. Jogar acusação, desacreditar e vai querer atrapalhar tudo para que você não entenda, você não acredite nessa verdade. Você é um filho de Deus e tem que viver como tal. Tem que viver como tal, né? E mas nós não vamos entrar muito nesses detalhes, né? Então, nós já falamos sobre isso. Então, Jesus denuncia um monte de situações ali através daquele ato, né? De curar o paralítico de Betesda. E aí começa, então, mas né, vai acontecer agora o que nós estamos estudando. Os líderes religiosos eles entram em embate com Jesus e Jesus começa a se defender e a usar aquelas palavras, ele vai dar toda uma verdade para a gente aprender. Nós falamos também sobre em verdade, né? Nós colocamos isso. A gente vê muito isso na Bíblia, eu nunca tinha parado para pensar quando se usava em verdade, mas é uma palavra que, de certa forma, vai dar uma valorização naquela verdade, né? Ó, isso aqui é muito verdade, isso é muito importante. Né? No grego, amém, amém, se eu não estou enganado, e fala ali, né? É como se fosse um duplo amém. Ao falar esse duplo amém, Jesus estava chamando a atenção. Ó, o que eu vou falar aqui agora é muito importante. Então presta atenção. E nós também temos que prestar atenção e entender essa verdade. Então, esse duplo amém aí. E nós começamos na aula passada a falar sobre o primeiro versículo. Deixa eu voltar aqui. E nós chegamos numa divisão. Nós dividimos o primeiro versículo, que é provavelmente o mais difícil, o mais denso, pelo menos no meu entendimento, né? Foi o mais difícil ali de interiorizar, de aprender, de interpretar. Apesar de ser curto, né? Poucas palavras, mas com uma profundidade gigantesca. E nós dividimos ele em 3 partes. E nós falamos na aula passada, foi a aula 2? Aula 2, nós ficamos só nessa primeira parte. Amém? Então não vamos repetir, mas vamos recapitular rapidamente. Então fala assim, né? O primeiro versículo, de forma completa, ele é. Deixa eu ver. É que eu estou controlando as duas telas, aí eu fico meio confuso às vezes, gente. Então fala assim, ó. Então Jesus disse: em verdade, lhes digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o filho também faz. Então, esse é o versículo que a gente está se concentrando, e nós estamos nessa primeira metade, nesse primeiro terço do versículo fala: o filho nada pode fazer de si mesmo. O que eu fiz aqui? Volta. Então, o que esse texto vai dizer? Que Jesus estava totalmente sujeito à vontade de Deus. Essa é a primeira verdade que nós aprendemos com esse texto, né? Jesus voluntariamente, ele se colocou total, mesmo sendo Deus, mesmo sendo da mesma substância, mesmo participando da criação do mundo, todos os requisitos de Jesus tinha, ele escolheu, por amor, se sujeitar totalmente à vontade de Deus. Né? Por isso que nós estudamos que o ministério de Jesus aparentemente não tinha um padrão de funcionamento. Tinha hora que ele ia e curava todo mundo. Tinha hora que ele ia e curava uns poucos. Tinha hora que ele ia e curava um. Poxa, na hora melhor, na porta de Jerusalém, a cidade mais importante da Judéia, ele cura um. No meio de sei lá quantos pessoas desesperadas. Mas ele cura um. Ou seja, se fosse pensar logicamente, ele deveria curar todo mundo e entrar em Jerusalém bombando, com a festa do milagre. Ele ganharia muito mais força, mas não foi isso que ele fez. Por quê? Ele fala, né? O filho nada pode fazer de si mesmo. Ele não atendia a padrões. Por quê? Porque ele atendia a agenda de Deus. É Deus que definiu o que ele ia fazer. Então ele estava deixando isso bem claro. Lucas fala na escolha dos apóstolos, nós também comentamos esse versículo, mais profundidade. Jesus passa uma noite inteira orando e depois escolhe os apóstolos. Né? E quanto tempo você tem passado orando
para decidir a profissão que você vai escolher? Desde quanto tempo você está passando orando para decidir a pessoa que você vai casar? Quanto tempo você está passando orando para decidir como você vai criar seu filho? Como você vai reagir sobre aquela situação horrível que está acontecendo no seu trabalho, que você está pressionado? Como que você vai agir? Quanto tempo você passa orando e depois faz? Porque primeiro a gente, vamos decidir aqui racionalmente o que fazer, e depois a gente para, Deus, abençoa a minha decisão. Ou seja, Deus, faz o que eu quero. Gente, Deus não tem compromisso em fazer o que você quer. Ele tem os propósitos dele. Né? E às vezes, por misericórdia, ele vai abençoar, ele vai reverter uma situação, ele vai ajudar em determinada forma. Às vezes coincide, né? Deus, de certa forma, planta no seu coração ali. Mas a gente pode agora, com base nesse conhecimento, nesse entendimento, porque Jesus, a pastora falou na semana passada, Jesus é o modelo de humanidade correto. Quando você olha para Jesus, você tem que olhar o que você deveria ser. Eu deveria ser Jesus. O meu comportamento deveria ser parecido com Jesus. Então Jesus está mostrando o comportamento dele para você fazer igual. Então agora que você sabe disso, ora incessantemente. Tenha uma vida onde Deus tem real influência nas suas decisões. E nas decisões importantes, né, gente? Igual nós falamos semana passada, não é se você vai almoçar peixe ou vai comer arroz com piqui. Não é isso. São coisas importantes. Tudo que é importante na sua vida, que é decisivo, que vai mexer com a sua história, você tem que colocar na vontade de Deus. E outra também, se colocar nesse filme que Deus está construindo. Deus está construindo uma história, um filme. Né? Depois vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas Deus, ele está agindo sobre a história. E você pode se colocar à disposição disso. Deus, o que eu posso fazer para ajudar? Deixa eu participar. Deixa eu participar. Por quê, gente? Porque se você participar segundo o propósito que Deus colocou na sua mão, você não precisa ser o Billy Graham. Você não precisa ser a pastora Lindy. Você não precisa ser ninguém. Você só precisa ser você no propósito de Deus. E se você cumprir isso, sabe o que você vai ouvir no final? Servo bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor. Toma aqui um galardão de honra. Porque você não vai conquistar o galardão de honra fazendo o que você quer. É fazendo o que Deus quer para sua vida. E eu não estou falando de salvação, gente. Eu estou falando, são duas coisas diferentes, tá? Você não é salvo pelas obras, mas você é galardoado pelas obras. E o galardão, para quem não sabe, é uma honra, um prêmio especial que você vai receber no reino de Deus. E essa honra especial, ela vai ser sua pela eternidade das eternidades. Então, o que você faz aqui hoje na Terra é importante. Vai te servir para a eternidade inteirinha. Por isso que tem gente que você olha assim, meu Deus, a pessoa, ela largou tudo na vida dela e se entregou para a obra de Deus. Essa pessoa está vendo alguma coisa que eu não estou vendo. Porque se ela acreditou tanto a ponto de entregar tudo, é porque ela está vendo alguma coisa que você não está vendo. Ela está almejando. Não é aquela pessoa sem ambição. Tem gente que olha, não, mas as pessoas que são de Deus, né, são taxadas às vezes como pessoas sem ambição na vida, né? Ai, mas não pensa no profissional dela, né? Pra você ver. Que gracinha, não tem ambição nenhuma. Cara, não é isso. E, na verdade, essas pessoas têm uma ambição muito mais digna, muito superior à sua, de ser ricão aqui. De ser top, de ser famoso no Insta, de ter 10 mil seguidores no Insta. Cheguei no auge da minha carreira social. Não é isso, gente. Isso não vai te trazer nada de novo. O que mais? O filho nada pode fazer. Vocês estão querendo o microfone? Eu acho que tá aqui, ó. O microfone tá aqui. Ah. Natália tem que ficar no meio da igreja, Natália. Para você correr. Mas eu vou seguindo aqui por enquanto, daqui a pouco o pastor vai falar. Jesus não atendia expectativas, né? Nós batemos muito nisso. Jesus, ele não vai fazer o que a gente quer. Às vezes a gente espera muita coisa
e Jesus ia lá e fazia outra, né? Nós colocamos ali. E muitas vezes a nossa vida é isso, né? A gente está esperando um monte de coisa de Jesus e depois se decepciona que Jesus não fez o que eu quis. E muita gente se entristece, muita gente abandona a fé, muita gente vive um evangelho triste, começa a viver uma vida de pecado por causa disso. Porque ele achava, e o problema, gente, às vezes não é culpa tanto do povo, é culpa da forma como o evangelho foi ensinado para o povo. É por isso que é interessante, é importante, é essencial para a sua vida aprender sobre a palavra de Deus. Porque você está aprendendo a verdade. Aprender de verdade, né? Então procurar pessoas, procurar gente que te ensine a palavra de verdade. Por quê? Porque as pessoas estão aprendendo que o evangelho gira em torno dela. Dela, você pare de sofrer. Chega disso. Você. Até as músicas, né? Às vezes as músicas nós estamos adorando nós mesmos. Adorando as nossas vitórias. Entendeu? Se essa música pode te ajudar a entender que Deus te ajudou e que Deus, pela sua infinita misericórdia, e dando a glória para Deus é uma coisa. Mas muitas vezes a música parece estar dando glória para o homem. Está adorando a si mesmo. Né? Euzinho Church. Que você chega aqui e se adora. Tem gente que vem aqui e se adorar. Ele entrega as oferendas para Jesus, para ver se Jesus faz o que eu quero. E no final, quem é que está sendo agradado aqui? É Jesus ou sou eu? Amém? Pastor, pode falar? Amém. Glória a Deus. É importante que nós estamos aprendendo, né? Quanto mais a decisão que nós tivermos que tomar, mais intensa tem que ser as nossas orações. Porque se nós olharmos assim, quando Jesus foi iniciar o seu ministério, foi 40 dias de oração e jejum. Uma decisão que ele tinha que tomar, diz que ele foi levado ao deserto, orou e jejuou durante 40 dias, e ali, naquele momento, ele foi confrontado pelo Satanás. Né? E como Diego disse, na escolha dos discípulos, ele orou também uma noite inteira. E quando ele teve que tomar uma decisão, já no final do seu ministério ali, lá no Getsêmani, ele orou com tanta intensidade que diz que o suor dele se transformou em sangue, tão amargurado e tão intenso que ele estava. Porque é uma decisão que ele teria que tomar. Porque aí ele disse, Senhor, que se for possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, seja a tua. Né? Então, a nossa vida material, ela é regida pela espiritual. Quando nós buscamos e confiamos a nossa vida a Deus, certamente nós teremos êxitos, porque Deus, ele vela por cumprir a palavra dele. Aleluias. Glórias a Deus. Vamos seguindo aqui. Bem, gente, então, orar. Cadê o líder da oração aqui? Passa o seu telefone para a Alisson, ele vai ensinar você a orar todo dia. Né? Vamos lá. Então, mais, gente, não atendi expectativas. Então, as pessoas tinham muitas expectativas a respeito de Jesus e muitos foram frustrados, e até mesmo os discípulos, né? Nós falamos muito sobre isso na aula passada, não vamos nos ater. E outra, essa é muito importante, gente. Jesus não se movia por demanda, por necessidade. Porque as necessidades são infinitas. E as necessidades muitas vezes te tiram do propósito. Não tinha um monte de gente doente, mas Jesus foi lá e curou um. Não tinha muita necessidade? Tinha muita necessidade. Mas Jesus foi lá e fez o que o levava para o propósito. Muitas vezes Deus tem o propósito de você, né? Eu colocando ali em termos profissionais, né? Às vezes Deus tem um propósito para você no ramo tal, mas você ainda tem que pagar os boletos da semana. Você ainda tem que fazer as coisas, as necessidades estão pipocando. E às vezes você vai ter que escolher deixar o pau quebrar para seguir o propósito. Né? Nós usamos, o irmão Arson vai falar daqui a pouco, nós usamos o exemplo dele. É uma história linda da irmã Giovana, né? Que ela foi pressionada pelas pessoas, põe esse menino para trabalhar, para vender chupa-chupa na rua, fazer qualquer coisa, para pôr dinheiro dentro de casa. Ela se sacrificou
para ele estudar, porque ela enxergou alguma coisa no futuro. E ela ignorou a necessidade e viveu o propósito. E hoje ela vive o propósito. Hoje ela vive que nem uma rainha. Pensa uma mãezinha que é bem cuidada, eu não conheço. Mãezinha mais bem cuidada na Terra. Porque ela escolheu viver o propósito. Irmão Asa vai falar aqui, o filho da promessa. Quando você fala aí na questão de... Você falou em oração e das nossas necessidades. Nem tudo que nós colocamos em oração vai ser atendido. E a Bíblia nos ensina isso, né? A oração do Pai Nosso é um modelo de oração que nós devemos seguir, né? Seja feita a vossa vontade. E nós somos tão natureza ruim e caída, e a Bíblia nos fala isso, que nós ignoramos muitas coisas disso, né? Até mesmo que nós vamos fazer, a Bíblia é categórica. Tudo aquilo que você for fazer, você termine com uma palavra, se Deus quiser, né? Amanhã eu vou fazer isso, se Deus quiser. Amanhã eu vou comprar isso, se Deus quiser. A Bíblia nos ensina isso. E o que eu falo para vocês? Assim, eu volto e vou continuar voltando, por exemplo, na questão da política, né? No Brasil se envolveu, jejuou, mas nós tínhamos certeza que era a vontade de Deus. E uma coisa eu tenho certeza: todas as coisas acontecem com permissão de Deus. Deus não perdeu o controle de nada, né? E aí, eu pensando sobre isso, hoje eu corri 11 quilômetros, eu digo, e eu comecei a pensar sobre isso, né? Quem que Deus chama de meu servo? Nabucodonosor. Quem era Nabucodonosor? O cara que destruiu o templo e pegou todos os judeus e escravizou, inclusive aqueles judeus que Deus amava de coração. E deles nós conhecemos 4: Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel. Deus entrou na fornalha com eles. Deus fechou a boca do leão. Deus, ele moveu o sobrenatural, mas ninguém tocou na vida daqueles 4 homens. Mas eles foram escravizados. As famílias deles foram dilaceradas. E Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Será que Deus não vai chamar Lula também de meu servo? Aqui é meio que uma piada, mas isso pode acontecer, porque Deus é Deus. E muitas vezes nós queremos colocar um padrão. E assim, nós pentecostais temos muito disso, né? Nós falamos assim, ó, eu vou pagar o preço, como se esse pagar o preço, ele fosse obrigar a Deus a fazer aquilo que é o meu propósito, né? E muitas vezes as pessoas fazem isso. Eu quero aquela namorada, aí vem para a igreja, jejuma, ora, fica sem dormir, emagrece 10 quilos de tanto jejumar. Aí Deus não deu, vou embora. Uma vida superficial. Uma vida superficial. E nós temos que aprender isso. Então, você foi muito feliz quando você falou que Jesus entrou na porta de Jerusalém, curou um. Deus, gente, é igual o Judas. Judas, ele ficava indignado. Por que Jesus não era assim? Não, você vai ser rei, nós vamos. Ele queria viver os 200 anos atrás da revolta dos Macabeus, né? Que eram os grandes heróis deles, né? E queria viver aquela época dourada, né? Então, Jesus vai ser rei. E Jesus falou, o meu reino não é daqui. Não é daqui. Então, nós temos que aprender com essas coisas, né? Porque Deus chama grandes tiranos de meus servos. Um deles foi Nabucodonosor. E depois Deus fez ele comer capim. E da própria boca do Nabucodonosor, ele disse que o Deus dele agora seria o Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Show. Glória a Deus. Obrigado aí pela participação, irmão Alisson. Falou bastante, falou bem. Glória a Deus. E é interessante o que ela está falando de Judas aí, gente, só me trouxe a memória aqui. Você sabia que os judeus, eles comemoram o Hanukkah, e o Hanukkah é que nem o Natal para nós, né? Nós comemoramos o nascimento de Jesus, e eles comemoram a revolta dos Macabeus. É o Hanukkah, onde Judas Macabeu enfrentou o Império... agora esqueci, é grego, né? Acho que é grego na época.
e libertou Jerusalém por um tempão. Não era Roma ainda, não. Eu acho, né? Eu acho. E aí, vocês veem o tamanho da importância. O que é. Ó, pra você ver, há 2000 anos atrás eles comemoravam, eles esperavam isso. E até hoje eles comemoram isso, né? A linhagem. Eles comemoram isso que nem a gente comemora o Natal. É a festa mais importante para eles. Isso, eu espero até hoje o Messias. Eles esperam. Então, voltando, continuando, né, gente? Nós começamos a falar bastante sobre esse padrão de Jesus, né? Jesus fala, Pai, faça as tuas vontades. Então, ele se sujeitava a Deus. E nós começamos a ver o padrão de Deus em resposta à sujeição de Jesus. A sujeição de Jesus. Ele promovia Jesus, ele honrava Jesus. Né? E no decorrer desse texto nós vamos estudar, vocês vão ver que Deus vai jogando cada vez mais honra para Jesus, cada vez mais poder e autoridade para Jesus, a partir dessa sujeição de Jesus, plena à vontade de Deus. E assim também nós devemos nos submeter a Deus, e provavelmente nós vamos ter uma resposta que é essa bênção de Deus sobre as nossas vidas. É fazer a vontade de Deus e depois ouvir. Você foi fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar. Então, a resposta da sujeição é essa promoção de Deus para nossas vidas. Que seja nessa terra, que seja no reino de Deus. Mas quando você se sujeita e faz a vontade, cumpre o propósito, o galardão é certo, porque Deus não mente. Está escrito. E a gente tem que viver por essa crença. Amém? Nós falamos também que a sujeição é um modelo de relação entre pais e filhos. É um modelo saudável, né, gente? Deveria ser. O filho se sujeita ao pai. E o pai dá tudo, entrega tudo, promove o filho, faz de tudo por ele. É essa relação saudável de pai e filho. Falando da sujeição no casamento, né? A esposa se sujeita ao marido e o marido tem que dar a vida pela esposa. Então, parece que o prêmio da sujeição sempre é maior, né? A pessoa se sujeita, mas depois ela recebe algo muito mais espetacular, né? Mas isso é a relação saudável, gente. Eu não estou dizendo que é o que acontece em todas as casas. O marido crente deveria pensar assim: eu vou entregar minha vida, eu vou fazer tudo. E a esposa crente deveria se submeter. E Efésios 5 fala da igreja. Nós nos submetemos uns aos outros, né? Como muitas vezes a Jesus, porque às vezes quando a gente submete alguém da igreja, nós estamos nos submetendo a Jesus que está dentro dela. Então, às vezes eu tenho que me submeter a uma jovem de 19 anos, 20 anos, mandando num cara de 40. Entendeu? O dobro da idade, mas muitas vezes a vontade de Deus está vindo da boca dela. E eu vou ter que me sujeitar. Essa sujeição mútua é a forma como você obedece a Jesus muitas vezes. Né? É valorizando aquilo que Deus plantou na vida dela. E honrando aquilo. Então você vai estar se sujeitando àquela situação e Deus vai te honrar. O prêmio da sujeição é essa honra. Né? Até a palavra fala, né? É assim que eles vão saber que que vocês são meus. Falando para a igreja, né? Quando vocês amarem uns aos outros. Né? Porque a sujeição de Jesus também tem esse papel, né, gente? Não era uma sujeição interesseira. Era uma sujeição de amor. Então a sujeição do filho com o pai é em amor. A sujeição da esposa com o marido é em amor. A sujeição dos irmãos entre os irmãos é em amor. E o parâmetro que trava isso, gente, é só a vontade de Deus. Você não vai se sujeitar até que você tenha que quebrar a lei de Deus. Aí você para por aí. Entendeu? Mas não é esse o tema, nós falamos isso na aula passada. Vamos seguir para o parte B do versículo, parte nova, né? A aula começa agora e fala assim, ó. Então, o filho nada pode fazer por si mesmo, senão aquilo que vê o pai fazer. Então, nós vamos para a segunda parte do versículo. E o que nós aprendemos com isso, gente? Deus está trabalhando na humanidade, né? A história não é sobre nós. O que você tenta colocar, e muitas vezes, quando a gente tenta colocar
né? A nossa vontade, quando a gente começa a imaginar que a história da humanidade é sobre nós, porque isso muitas vezes a gente é levado a viver, né? Muitas vezes os coaches vão falando, você é o protagonista da sua história, você é o centro, você é o mais importante, você vai, vocês. Então, assim, muitas vezes a gente começa, e é bênção, gente, em alguns momentos, né? A gente precisa entender, às vezes se posicionar, ajuda, mas a gente tem que ter a palavra de Deus. Quando a gente entende que nós não somos o centro. Deus está trabalhando, Deus está fazendo alguma coisa, né? E toda vez que a gente vai viver as nossas vontades, né? Você sabia que viver a nossa vontade muitas vezes é descrito na Bíblia como um castigo? Romanos 1, do 21 ao 27, vai falar que, ó, os homens, depois vocês lerem isso, né? Vai falar, é um trecho grande, eu não vou entrar porque o nosso tempo sempre é muito curto. Mas ele fala dos homens adorando imagens, fazendo coisas erradas e vivendo as suas vontades. E aí fala, e Deus os entregou as suas vontades como um castigo. Então ele vai descrever, ó, por causa disso, Deus os puniu com a sua vontade. Faz o que você quiser. Se arrebenta. Esse é um dos primeiros castigos de Deus para a nossa vida. Então muita gente fica preocupado, viver com Deus é viver cheio de limites. Não, gente, esse limite é o amor de Deus para a sua vida. O limite é o amor de Deus para a sua vida. Quando ele fala, não faz isso, é para você não se arrebentar. E às vezes ele vai te travando. Ele não deixa você fazer a coisa errada. Você quer fazer, ele vai lá e não deixa. E te descobre, e corta você ali, corta e você não consegue. Mas chega uma hora que Deus vai, você quer? Faz aí, você vai ver o que vai acontecer. E acontece. Então nós temos que entender que toda vez que Deus está nos limitando, ou às vezes ele fecha umas portas, ele tira das nossas vidas umas amizades, parece que foi ruim, mas foi livramento de Deus para a sua vida. Porque ele está trabalhando em amor. Né? Então toda vez que você tentar viver a sua vontade, se Deus liberar você de viver a sua vontade, vai acontecer coisa ruim. Bad things. Né? Em vez de Stranger Things, vai ser... Tá certo, velho? Bad things, você pode fazer uma série ali. Bad things. Quando você faz a sua vontade, dá tudo errado. Entendeu? As coisas ruins vão acontecer, gente, quando a gente faz a nossa vontade. E para a gente entender também a nossa pequenez, gente. Então a gente é tão pequeno dentro desse contexto da história. Eu estava vendo aqui, ó. Segundo o cronograma bíblico, né? Nós hoje estamos no ano 6128. Não, 6.128 em 2021. Nós estamos hoje no ano 6.129. E aí, eu fiz um cálculo aqui, depois deixa eu ver se eu consigo ver aqui de novo meu cálculo. Se a história da humanidade, gente, fosse um filme geralmente tem o quê? 2 horas, né? Gente? Alô? Tem alguém aí? E aí eu fiz uma regra de 3 aqui, gente. Ó, tá vendo minha regra de 3? Tá aqui. Então, assim, ó, 6.129 anos estão para 60 minutos, né? Ou 120 minutos. Mas a gente vai dobrar isso aqui, depois multiplica por 2. Eu fiz por 60. Assim como, aí eu peguei a média de idade da nossa igreja. No nosso cadastro, hoje a gente tem a média de idade da nossa igreja. Sabe qual é, gente? 35 anos. Colocando crianças, adultos, idosos, todo mundo misturou tudo, deu 35 anos. Então, fazendo essa regra de 3, né, nós sabemos que, sabe quantos minutos a média da nossa igreja toda aqui é na história da humanidade? Se fosse um filme, era 0,3 minutos, que é aproximadamente 20 segundos. Então, se nós fôssemos um filme, a humanidade, gente, você ia ser aquele figurante que apareceu 20 segundos e olhe lá. Né? Coitada de Evelyn. Ela só passou assim, tipo, nem viveu ainda. Entendeu? E o que isso nos revela, gente? Que não é sobre você. O filme não é seu. O filme é de Deus. Ele está desde o início até hoje. Ele está desde o início. Até hoje, o que está na Bíblia é a história de Jesus. Em 6.000 anos contado ali. Ele é o protagonista, porque ele aparece mais. Ele está comandando, Deus está ali, ó, mexendo. E as coisas estão acontecendo. Você ia falar, pastor?
E as coisas estão acontecendo, gente. Então a gente tem que entender a nossa pequenez e o tanto que é curto. O tanto que é curto o tempo que a gente tem para fazer algo para Deus. E o quanto que é pouquinho, né? O que você fizer, você entregar sua vida inteira, irmã Evelyn, que não vai dar 20 segundos nesse filminho, você vai ganhar uma eternidade de honras, uma eternidade de alegria na presença de Deus. Então a história que Deus está contando começa num jardim entre a comunhão entre Deus e a humanidade. E sabe como é que ela termina? Numa cidade, jardim, que estabelece de novo a comunhão entre Deus e a humanidade. Né? Porque o Pai está restaurando todas as coisas. E muitas vezes a gente está achando que Deus está fazendo, está reformando. Então quando a gente reforma, o que a gente faz? Troca o piso, a gente arranca, parece outra coisa depois. Porque aquela estava mais derrubada, a gente faz outra coisa melhor. Mas Deus não está fazendo outra coisa melhor. Ele tá. Você já viu aqueles pintores que pegam aquela obra de arte que está toda ferrada pelo tempo ou pelo acidente, aí ele vai trabalhando naquela obra para deixar ela mais parecida com o quê? Com a restauração. Com o original. Gênesis 1:31 fala, ó, então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. É bom demais. Imagina o que é muito bom para Deus. Que é infinito em tudo, em poder, e ele olhar para aquilo, nossa, é bom demais. Que negócio bom. E ele quer fazer de novo, gente. Ele quer trazer de novo, ele quer restaurar, ele está restaurando. E é essa a história da humanidade, é Deus restaurando as coisas. É Deus trazendo o reino dele, e você, nos seus poucos segundos de figurante, você tem que fazer cumprir o seu papel. Né? E muitas vezes, sabe quem a gente é? Você já viu quando o jornalista tá fazendo a notícia e tem um palhaço lá no fundo fazendo gracinha e querendo aparecer, e aqueles últimos segundos ali, ele atrapalha a reportagem. E muitas vezes, sabe o que nós somos? Nós somos esse palhação aí, atrapalhando a história, tentando nos nossos poucos segundos de fama ali, aparecer. E não contribuiu em nada. E não conseguiu nada. Todo mundo esquece quem é depois. Né? E quando você cumpre o seu papel, você vive a eternidade, gente. Você vive a eternidade que Deus está restaurando. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que Deus não está omisso. Ele não está parado. Nós temos que lutar contra um pensamento deísta. Nós vamos entrar nesse tema aqui rapidamente. Por quê, gente? Porque é algo que você não sabe o nome, você não sabia o nome, mas ele influencia na sua vida. Por quê? Porque isso já vem desde o século XVIII sendo construído e pregado, e às vezes a gente fala uma coisa, mas age de outra forma. Então, gente, você age conforme você acredita e não conforme você fala. Então, muitas vezes a gente age diferente da nossa fala, correto? Por quê? Porque eu não ajo como eu falo, eu ajo como eu acredito. Então, muitas vezes a gente age como um deísta, falando que é adorador de Jeová, adorador de Deus, crendo na mão de Deus. Mas antes de continuar, né, vamos falar o que é esse deísmo. Então, no século... na verdade, ele vem mais ou menos no século XVIII, né, que, entre outras coisas, né, gente, ele é uma forma de raciocinar a vida de pessoas que creem em Deus, mas sem a intervenção da igreja, creem em Deus, mas não crê na Bíblia, crê em Deus, então existe um Deus, mas não é de forma naturalista que nós vamos chegar a Deus. Então tem toda uma situação assim. E tem uma corrente desse deísmo, que é uma corrente francesa, que ele prega isso aqui, ó, a crença que Deus está ausente. Foi Deus que criou o mundo, estabeleceu as regras e foi embora. Deixou o mundo funcionando os seus mecanismos e ordens. Então, tipo assim, Deus criou a regra, a lei da gravidade. Então pronto, se você pular, você vai cair. Se você subir, você vai ter que descer. Deus foi criando as leis e depois ele nem está aí para o que está acontecendo na humanidade. É nós que temos que resolver. Então o que acontece quando um crente, ele tem esse pensamento, gente? Como ele age com isso, né? Se esse pensamento nos faz agir tentando resolver tudo na força do nosso braço.
Porque se Deus estabeleceu a lei e agora a humanidade se vira, o que eu vou fazer? Eu tenho que resolver. Eu vou ter que fazer. Eu vou ter que criar minhas estruturas, eu vou ter que criar isso, eu vou ter que fazer aquilo e eu vou ter que me virar. Por quê? Porque Deus não tá interferindo na humanidade. Entendeu? Então a gente tenta resolver na força do nosso braço. Qual que é o sintoma disso, gente? Muitas vezes ele aparece em ansiedade e desespero. É um sintoma de quando nós temos um pensamento deísta. Então você fala, eu amo a Deus, mas eu não acredito que Deus está intervindo. Então eu fico com medo. Então a gente volta na política, né? Tem gente que está desesperado que Lula subiu no poder. Se a pessoa está desesperada, não subiu ainda, né? Não acredito. Tem várias coisas e tem várias correntes deístas, né? Eu peguei essa aqui, que eu acho que é muito difundida. Então, às vezes, a gente age, mas o que eu quero enfocar aqui é mais essa ideia. Nós falamos que cremos em Deus, nós aqui, na nossa doutrina, a gente não crê num Deus que está distante, deixando o pau quebrar. Não cremos assim ou não cremos? Mas como que a gente está agindo? Com medo. Desesperado. Eu tenho que resolver, eu vou. Talvez assim, eu não estou falando que é todo mundo, tá, gente? Mas às vezes eu vou querer influenciar, eu vou brigar, eu vou fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Por quê? Porque eu que resolvo. Ou seja, na fala, eu creio, mas na ação eu acho diferente. Entendeu? Então nós temos que lutar contra esse sentimento, gente. E o que eu estou falando isso, gente? É para revelar. A doença, ela apresenta um sintoma. Então, se você está desesperado demais, achando que o mundo acabou, você deixou esse sentimento deísta entrar no seu coração, entrar na sua mente. Então, por mais que você fale que não acredite, por mais que você fale uma coisa, mas você está agindo, você age em conformidade com a sua crença e não com a sua fala. Entenderam? Então, na verdade, você tem que mudar a sua crença. Deus está no controle. Deus sabe o que está fazendo. Por mais que o mundo dê volta e pareça que vai estar tudo errado, no final, ou em algum momento, Deus vai intervir e ele vai ser glorificado, ele vai ser honrado e tudo vai dar conforme a vontade dele. Amém? Irmã Nádia vai falar. Com relação a essa questão que nós tocamos aqui, com relação à política, né? Eu, Nádia, não estou desesperada. Inclusive, eu creio que Deus, de qualquer forma, vai sempre estar nos livrando. Eu creio dessa forma. Mas eu creio, gente, que Deus é justiça. E não houve justiça no processo eleitoral. Então, assim, o que eu tenho clamado a Deus é justiça e que a verdade apareça. Porque Jesus mesmo disse, ele é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. E a verdade tem que transparecer, tem que aparecer, e tem aparecido. A televisão não tem dado, não tem noticiado, porque eles não têm interesse, mas nós temos sim que lutar pela justiça e pela verdade. É o meu ponto de vista. Não quero dizer aqui que eu vou sair por aí igual uma louca, né, gente? Não é isso, não. Nem estou criticando quem está nas portas dos quartéis. Acho que cada um tem que fazer aquilo que Deus colocou no coração dele, né? Mas eu acho que nós temos que, no mínimo, orar pela verdade e pela justiça no nosso país. No mínimo, é o mínimo que nós, como brasileiros e como servos de Deus vivo, temos que fazer. Tá? Porque aí sim, quando o povo clama, né, o que a palavra de Deus fala? Se o seu povo, né, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar, ele vai ouvir. Então, acho que nós temos que fazer isso. Né? Mas eu creio que, se na pior das hipóteses, o camarada lá subir o poder, ainda assim Deus vai estar cuidando de nós. Inclusive, foi o que eu falei aqui um dia, que nós estávamos em oração aqui, que isso poderia acontecer e que nós, né, estaríamos nas mãos de Deus, como sempre nos colocamos, né? Glória e a eu Deus. creio que Deus vai cuidar de cada um de nós, né? Amém? Amém, glória a Deus. É isso aí, gente. Deixa eu organizar de novo aqui. E nós temos que confiar, gente, que Deus está fazendo. E confiar que às vezes a gente nem vai ver esse plano de Deus até o final. Porque o nosso tempinho é curto, né? É 20 segundos. É 20 segundos. Nosso tempinho é curto.
É menos? Eu fiz a minha regra de 3 aqui. Ó que eu não sou muito ruim de matemática, não. Não, a média de idade, 35 anos. A média de idade, cada pessoa da igreja tem seus 20 segundos. Uma participação num filme de 1 hora. Ai, ai. Depois vocês fazem as contas também, gente. É regra de 3, todo mundo sabe fazer. A verdade é que é pouco tempo de qualquer jeito. Exatamente. Não desfoca, não, gente. Ai. E é isso, gente. Quando a Nádia estava falando, eu estava lembrando, né? Poxa, Tiago, um dos 3 mais chegados por Jesus, no livro de Atos, ele é assassinado. Não foi justo. A igreja clamava por justiça, clamava pelo reino naquele momento. E muitas daquelas pessoas que foram expulsas das suas casas por amor a Jesus, que se espalharam pelo mundo, foi a vontade de Deus, porque você vê, Deus estava montando o filme, eles tinham que sair. A diáspora tinha que acontecer da igreja. Isso, Nádia está falando aqui, gente, que o único que não foi assassinado foi João. Então, assim, a gente tem que confiar. Vai ter que confiar e vai ter que confiar. E ponto. Então, nós falamos sobre isso aqui, né? Então, voltando para o tema, né, gente? Jesus, o filho nada pode fazer de si mesmo, somente aquilo que o pai vê, ou somente aquilo que vê o pai fazer, ou seja, Deus está fazendo. Então, o que eu quis dizer com tudo isso, gente? Foi, mas no final Deus está fazendo. Não é você, não sou eu. Então, Jesus revela isso. Em verdade, vos digo, Deus está fazendo. Ele está trabalhando. Ele está operando. A coisa não está frouxa, não está solta. Ele tem o domínio de tudo isso aqui. Vamos seguindo. Né? Salmo 103, 19 fala assim, ó, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Quem quer essa palavra? Diz amém. Acorda. Glória. Ai. Então nós temos que lutar contra esse pensamento, gente. Toda vez que você sentir esse desespero, ou você o controle acabou, calma. Muda o seu jeito de pensar. Antes de mudar a sua fala, muda o seu jeito de pensar. Pede a Deus, Deus muda o meu... Porque isso entrou, gente, no nosso coração. Isso aí, eu falo assim, essas filosofias estruturadas, que tem até nome, deísta, até batizada ela tem nome de batismo e tudo. Ela só tem 300 anos, que está aí pingando na educação, na escola, na igreja. Nós aprendemos muito com os europeus, isso misturou na igreja europeia e chegou para nós, como doutrina às vezes. E a gente vai assimilando isso sem perceber. Entendeu? Então nós temos que lutar contra esse pensamento involuntário que foi construído na sua mente e que te atrapalha de entender realmente quem é Deus. E vamos para a terceira e última parte aqui do versículo 1, do versículo 19, né? Não é versículo 1, não, é 19, que é o 1 para mim. Fala assim, ó, porque tudo que este fizer, o filho também faz. É a última parte desse versículo, nós dividimos em 3. E eu queria começar, né? Quando Jesus diz este, ele se refere a quem, gente? Tudo que este fizer. Quem é bom de português aí? Ana Luísa. Ele se refere-se a quem? Este? Tá lá, ó. Somente, se não somente aquilo que o Pai fizer. Porque tudo que este, o Pai... Aí, gente, olha que legal, eu coloquei até de amarelinho aqui, ó. Tudo que o Pai... Ah, não, peraí, eu tô do outro lado. Tudo que o Pai fizer, este... Porque tudo que este fizer, o Filho também faz. Então, agora é isso que nós vamos entrar. Então, Jesus faz tudo que o Pai faz. Então, o que isso vem nos demonstrar, gente? Ele vem falar da divindade e do poder de Jesus. Né? Mostra a sujeição voluntária de Jesus. Não é uma sujeição por inferioridade. Que muita gente, por causa dessas palavras, levou-se pessoas a criarem doutrinas em que Jesus era um Deus menor. Ele não era o Deus da Trindade. Ele tinha uns poderes a menos que Deus, e por isso que ele se submetia a Deus.
E não é verdade. Ele fala tudo que o Pai fizer, eu também faço. Mas mesmo assim, no mesmo versículo que ele fala, eu estou sujeito à vontade de Deus. Então a gente prova que a sujeição de Jesus não é por fraqueza. A sujeição de Jesus é por amor, é por opção. E muitas vezes vai ser essa a nossa sujeição. Às vezes vai ter uma esposa que é muito mais intelectual que o marido, ganha mais dinheiro, que muitas vezes o dinheiro manda, né? As mulheres ficam revoltadas, mas ganham dinheiro, elas pisam no pescoço às vezes. Às vezes, né, gente? As mulheres japonesas, as brasileiras não. Mas a japonesa, se ganhar mais dinheiro que o marido, pisa no pescoço do coitado. Ou seja, a minha sujeição dessas pessoas muitas vezes está relacionada à minha estrutura de poder com a pessoa. E não ao meu amor. E não à minha vontade de fazer a vontade de Deus. E muitas vezes vai ser assim. Né? Que vai fazer pessoas com, sei lá quantos anos, 50 anos de caminhada, Geira? 50 anos de caminhada na fé, muitas vezes olhar para uma pessoa que tem 5 anos de caminhada e falar, não, realmente, é Deus na vida dele. Eu me sujeito. Porque não é pelo poder, é pelo amor. Então isso vem mostrar isso, né? É como se fosse, gente, eu lembrei aqui do sacrifício de Abraão. Abraão estava entregando o filho da promessa, não era? Ele levou Isaac. E muitas vezes a gente tem a gente vê as figurinhas bíblicas, né? Como é que a gente vê? A gente vê a criancinha e o velho lá amarrando a criança lutando ali, desesperada, e eu vou levar uma facada no bucho. Mas ó a real história aqui, gente. Ó o desenho do cenário. Segundo os teólogos e estudiosos do assunto, e se você pegar a Bíblia, você vai conseguir ver isso também. Abraão tinha entre 130 e 136 anos quando ele levou Isaac para ser sacrificado, que tinha 36 anos. Então, você acha que um boy de 36 anos, um homem de 36 anos, um velho ia pegar ele à força e pôr lá amarrado? Não ia. Ele se sujeitou. Ele se entregou. É uma figura de Jesus ali, gente. Tinha todo o poder de dizer, não vai me sacrificar. Mas ele se deitou. Ele se deitou na maca. Por quê? Porque, né, ele tinha confiança no caráter do pai dele. Ele conhecia quem era o pai dele, ele conhecia quem era o Deus do pai dele. Então ele teve coragem de carregar a lenha, montar o altar, porque provavelmente um velho de 136 anos, ele teve que fazer tudo. O Isaac. Ele se deitou e esperou a facada. E muitas vezes a gente olha para situações difíceis que estão se desenhando na nossa vida, e o que a gente faz? Não, Deus, eu não quero. E corre, e sai, e se desvencilha, e não se entrega. Né? Isso foi uma figura de Jesus. Jesus, o tempo todo, ele estava no controle. Ele poderia não ter sido se sacrificar se ele não quisesse se entregar. A história de Abraão lembra de você. Né? Quando você vê o sacrifício de Abraão, mas ninguém vê o sacrifício de Isaac. Ele é que levou uma facada e ele podia ter saído fora. Ele tinha força para desvencilhar do vaizão lá, de 130 e tantos anos. Um homem, um jovem de 130, pode ter até 136, que as pessoas falam. Ele tinha 36. Ele não foi pego à força. Ele se entregou. E você também vai ter que se entregar muitas vezes. Né? Seguindo, para a gente conseguir terminar esse pedaço, né? A divindade de Jesus é atacada há milênios. Um dos principais motivos para João ter escrito esse evangelho foi, como a gente falou lá no versículo introdutório, né? Para que a gente creia que Jesus é o Filho de Deus. Então, lá no ano 90, quando João começou a escrever esse evangelho, tinha os gnósticos que estavam fazendo o quê? Atacando a divindade de Jesus. Jesus não era Deus, Jesus era um profeta, Jesus é isso, e começavam a diminuir. E o que acontece, gente, quando a gente ataca a fundação de um prédio, Geira? O que acontece? Se a gente começar a meter a marretada bem na pilastra mais importante de uma casa, o que vai acontecer?
desmorona, gente. Então o diabo, ele sabe onde ele bate. Ele não bate em qualquer lugar. E muitas vezes ele está batendo nisso na sua vida. Será que Jesus é Deus mesmo? E é nisso que ele estava batendo. Se ele conseguisse derrubar essa coluna, a igreja não vingava. A igreja não passava dos 90, dos 100. Ia sobrar uns gatos pingados e morria logo depois. Porque isso é basilar no cristianismo. Essa divindade de Cristo que muitas vezes, o tempo todo, né? Não é muitas vezes, não. Há milênios, né? Há 2020 anos atrás, né? Mais de 2000 anos, ela está sendo atacada. Atacada. O tempo todo. Por quê? Porque se ele derruba essa coluna, a casa cai. E a gente tem que lutar para isso ficar de pé, esse entendimento, né? Vamos lá. Então, se a nossa fé não for firmada nessa verdade, não há possibilidade de sermos encontrados fiéis. Pois a fidelidade, né? O que Deus fala? Servo bom e fiel. Então, o que ele está esperando de nós? Fidelidade. Mas sabe o que é a fidelidade, gente? Fidelidade é fruto da fé. Então, se você quiser ser fiel, você tem que plantar fé. Você tem que começar a acreditar. Né? No louvor, nós sempre temos uma palavra do ano. Né? E eu busquei essa palavra essa semana e Deus trouxe essa palavra para nós, né? Na nossa reunião de fechamento do ano, que teve aí foi sexta. Foi uma reunião de fechamento do ano e a palavra de Deus para a equipe de louvor é fidelidade. É fidelidade. Né? Qualquer área da minha vida que eu desacreditar na atuação, na bondade e no poder de Deus, eu caio. Eu me torno infiel. E imediatamente eu me torno infiel. É mais ou menos assim, gente. Vamos lá, deixa eu pensar um exemplo. Se eu não acredito 100% que Deus é capaz de prover as minhas finanças, o que eu faço? Eu começo a roubar. Eu começo a reter, eu me torno sovina, eu começo a fazer um monte de coisas. Por quê? Porque eu não acredito que Deus vai prover minhas finanças. Então eu sou infiel nas finanças. Se eu não acredito que Deus vai ser fiel na minha vida sentimental, Deus pode prover e arrumar sua vida sentimental e te arrumar uma família e te fazer prosperar nessa área? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Todo mundo gritou, gente, em alta voz. Pode! Para futuras gravações, todo mundo, que vocês não escutaram. Ele pode, gente. Mas quando você não acredita nisso, o que acontece? Você vai lá na Open House e pega um boy lá na Open House. Nem tem Open House mais, né? É na avenida. É lá na micareta de não sei aonde. É lá. Você vai quebrar, você vai ir para o jogo desigual. Porque você não acredita, você é infiel. Imediatamente, porque a gente pensa que muitas vezes a gente fica lutando contra o pecado de não fazer. Mas na verdade a gente tem que lutar contra a mentalidade de não acreditar. Porque se você acredita que Deus vai prover, você não faz, você não peca, porque você espera. Porque o de Deus é melhor. Ou então você pode até acreditar que o de Deus é pior. Você não, Deus faz, mas ele vai me arrumar esses carinha crente que não tá com nada esses caras crentes hoje, tudo feio. Entendeu? Aí eu fico por isso, então eu acho que o que Deus vai me arrumar é pior. Então o que eu faço? Eu vou arrumar o boy da academia. Né? Ou as piriguetas da academia. E não falta piriguete na academia. E tá cheio, e tá fácil. Então eu sou infiel. A partir do momento que eu acho que Deus não vai prover. Ele plantou em mim a necessidade de prazer, mas ele não vai suprir. Então o que eu corro para? Pornografia. Então o problema é o pecado? Ou o pecado é o sintoma? Mas a causa é a falta de fé. Então, muitas vezes para vencer pecados, para vencer situações, você vai ter que orar, Deus me ajuda a acreditar. Porque até isso a gente precisa de Deus, precisa do Espírito Santo. Me ajuda a acreditar. Para eu ser fiel, para mim ser achado fiel. Né? Até fala, a reunião da igreja, eles falam o quê? A reunião dos fiéis. Por quê?
Porque está relacionado à fé. É fé. Simplesmente isso. E quando Deus fala, gente, servo bom e fiel é servo bom que acreditou em mim até o final. Que acreditou na minha bondade, que acreditou no meu poder, que acreditou nas minhas intenções. Porque a gente às vezes acha que Deus não tem boas intenções com a gente. Porque nós temos um espírito de orfandade. A gente está travado na orfandade. E a gente acha, será que Deus me ama mesmo? Será que Ele vai fazer? Ele tem tanto? Será que Ele vai me dar um pouquinho? Será que eu vou ter um cabrito, pelo menos? Ou eu vou ter que correr atrás de um gambá da floresta para me matar minha fome? Porque eu só não acredito que Deus vai me dar que meu pai vai me dar um cabrito, sendo dono de um rebanho. Então eu vou correr na floresta, pegar um bicho daqueles lá e comer. Porque eu tenho que matar minha fome. Então tudo está relacionado à nossa fé. Né? Porque tudo que este fizer, o filho também faz. Então nós temos que... Acabei que eu entrei muito nesse negócio de fé, mas é muito importante, gente. Nós temos que mudar a nossa mentalidade. Vamos seguindo, nós temos mais poucos minutos, mas dá para a gente evoluir pelo menos até o versículo 20, para ver se anda um pouquinho, né? E acabamos o versículo 19, vamos para o 20, gente. Fala assim, ó. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Então, a figura que Jesus está desenhando era uma figura muito comum para a época dos fariseus. Ou seja, gente, quando a gente interpreta a Bíblia, uma forma de ampliar seu entendimento bíblico é como é que aquele povo lá de trás pensava e como é que eles receberam aquela informação. E aí você entende na profundidade. Então, o que era um costume real naquela época? Os filhos herdavam a profissão do pai. A maioria, isso é tipo assim, era rotina. Era muito difícil os filhos de Nádia não virar advogado, porque ela era advogada. E provavelmente o pai dela deveria ter sido um advogado. Então ela vinha de uma linhagem de advogados. Entenderam? Isso era comum naquela época. Então a gente não tem muito essa ideia. A gente não vê muito essa ideia, porque é diferente do nosso contexto hoje. Né? Hoje a gente muda tudo. A gente segue a nossa profissão conforme o que a gente entende de vida durante a vida. O pai influencia, mas muitas vezes o pai influencia para você faz tudo menos do que eu faço. Entendeu? Vai fazer outra coisa, pelo amor de Deus. Entendeu? Mas na época não era assim. Então, a figura que Jesus desenhava para essa, assim, ó, porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Então, pensa naquele mestre artesão que tinha a manha de fazer aquela construção, que era o mais requisitado, né? Poxa, não tem profissional que é top, assim, a gente chama o cara, porque o cara resolve. Né? Um eletricista que é bom, né? O padeiro que sabe fazer o pão, né, Gerinha? Então, as padarias, tudo corre atrás do cara, aumenta o... Não, vem cá, vou te fazer uma proposta. Por quê? Porque o cara tem um segredo, uma coisa ali, uma mão que às vezes ele não sabe o que é. Mas ele vai e as coisas dele é melhor. Então, nessa figura seria o pai profissional passando todos os segredos para o filho. Ele ensinando o filho, assim, sabe, nas minúcias. Então, aquele filho já saiu na vantagem na frente de muitos outros. Por quê? Porque ele pegou o cara top e recebeu todos os ensinamentos. Tudo de melhor ele recebeu. E agora ele vai atuar. Então, porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo. Então, o pai quer passar tudo. Né? Todo o meu conhecimento, se eu pudesse, eu fazia um download assim, na cabeça de Agatha, de Yasmin, assim, para elas começar na minha frente, lá na frente. Se eu pudesse. Então, às vezes eu fico parando, vem cá, eu fico querendo mostrar coisa de computador para elas, vem cá, eu vou te mostrar aqui como é. Aí, às vezes, elas não interessam, mas eu queria passar. Eu sempre quis passar tudo. Eu não tenho reserva de 1 milímetro de informação e de conhecimento das minhas filhas. E é isso que está falando aqui. Né? Nesse parte B, e fala: e maiores obras do que essa lhes mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Então ele está falando o quê? Avisando aos líderes religiosos, ó, vocês viram esse paralítico levantar aí? Vai vir coisa maior. E vai vir coisa muito mais poderosa. Jesus avisa. E outra coisa, gente, mais para frente agora, Jesus vai começar, além de mostrar vários ensinamentos sobre o reino de Deus, ele vai começar a se defender das acusações, porque ele está ali naquele conflito.
Então ele vai trazer testemunhas. Então a primeira testemunha que Jesus traz é as obras. Olha aí as obras para você ver se eu sou de Deus ou não sou. Se eu estou com Deus ou se eu não estou. Depois ele vai usar o Pai, ele vai usar João Batista, ele vai usar várias coisas. Dali para frente ele vai começar a trazer também, no meio das acusações que estão falando que ele não é de Deus porque ele não respeita o sábado, ele não é de Deus porque ele se chamou de filho de Deus, então eles querem matar isso. Então Jesus já traz a primeira testemunha para o tribunal. Vem aqui, minhas obras. Vem cá. Vem cá e olha as obras e fala se eu não sou de Deus. E ele fala assim, e vai vir mais, para vocês ficarem de boca aberta e não terem como refutar a presença de Deus na vida de Jesus. Aqueles caras, quando crucificaram Jesus, gente, eles não tinham como refutar, não. Que aquele era o Filho de Deus. Que aquele era o enviado de Deus. Eles não tinham, eles não queriam. Eles mataram Jesus porque eles não queriam aquele Messias. Eles queriam o Messias, mas eles queriam um outro tipo de Messias. Um Messias militar. Eles não queriam um Messias que vinha batendo e querendo mudar eles. Eles queriam um Messias que batesse nos romanos. E muitas vezes nós estamos sendo assim também. Nós não estamos querendo um Deus que mexe com a nossa. Que hoje Deus está. Às vezes está batendo o sarrafo na gente, o que é hoje. É porque eu apanhei muito. E às vezes, puxa Deus, mas tem tanta gente no mundo que podia estar apanhando, e eu? Entendeu? E é isso que o sentimento. E o que esses caras fizeram? Crucificaram o Filho de Deus. Porque eles não queriam aquele Messias. Mas não tem outro. É ele. É ele e ponto final. Né? Vamos seguindo. E não sei se dá. Não dá. 2 minutinhos para acabar. Vamos acabar, né? Então nós acabamos aí até o versículo 20. Nós chegamos até o versículo 20. Né? E vamos orar, né? Vamos pedir a Deus para encher a nossa mente com essa palavra, que a gente possa mudar a nossa vida, né, gente? Porque graças a Deus, parece que cada vez que a gente senta, já são 37 aulas e tanta coisa profunda que a gente aprendeu, tanta coisa assim que pode mudar a nossa vida, né? Eu sei que são poucos, mas esses poucos aqui dentro, se levantando como filhos de Deus, a nossa situação, a nossa igreja revitaliza, a nossa igreja levanta, a nossa igreja muda. E nossa igreja é uma bênção, gente. Não estou falando que é ruim. Mas eu sei que o que Deus tem depositado em nossas vidas pode abençoar muitas famílias. O que Deus tem depositado em nossa igreja pode abençoar essa cidade. Por mais que muitos não acreditem nisso. Por mais que muitos pularam fora do barco, porque não acreditaram na verdade de Deus para nossas vidas. Tem verdade de Deus aqui, tem poder de Deus aqui, tem amor de Deus aqui, tem coisa de Deus aqui. Você não precisa buscar fora. Né? Tem algo especial que Deus está projetando e vai usar a vida de vocês. Né? Aqueles que resolverem se comportar como nosso modelo, que é Jesus Cristo. Nós temos um modelo que é Jesus Cristo. Né? E foi muito feliz aquela colocação da aula passada, da pastora Lindy. Jesus é modelo de ser humano. Olha para ele e faz igual. É só isso que você tem que fazer. E se olhando para isso a gente conseguir fazer, ou lutar para fazer, né, gente? Porque eu sei que até o final da nossa vida a gente não vai conseguir. A nossa natureza caída não vai permitir que a gente se torne imagem e semelhança. Mas um dia você vai ser. Um dia, irmã Nádia, você vai ser a imagem perfeita de Jesus Cristo. De irmão Alisson. Acabou-se todos os defeitos. Que são poucos, né, irmão? Que são poucos. Mas um dia todos eles vão ser nada. Você vai ver. Ai, ai. E o pastor vai falar aqui rapidamente, gente, e nós vamos orar. Amém? Aleluia. É importante isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui adquirindo conhecimento. E a palavra de Deus diz lá em Oséias, né, que nós
conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Porque ele diz assim, que o conhecimento de Deus é mais do que o holocausto, né? Quando você tem conhecimento, você sabe lidar com cada situação no seu dia a dia, né? Porque, como o Diego disse aqui antes, lá em Romanos, que diz que eles foram entregados às suas paixões porque não quiseram ter o conhecimento de Deus, né? E ter conhecimento é se achegar a Deus, querer ter mais intimidade com Deus. Nós podemos, nós queremos, nessas aulas da escola bíblica, participando, crescendo, aprendendo, nos fortificando, nos tendo intimidade com Deus, porque só através da palavra de Deus é que nós vamos poder chegar a Deus. Que nós abrimos nosso conhecimento e damos liberdade para nós podermos trabalhar a nossa vida. E sabemos que onde nós queremos chegar e onde nós vamos chegar. Amém? Aleluia. Eu vou parar a gravação aqui rapidamente para a gente orar.